Bom, eu vou explicar um pouco sobre o que é o heap sort. O que é o heap sort? Bom, a classificação é uma técnica de classificação baseada na comparação com base na estrutura de dados de um heap binário. É semelhante a um tipo de seleção onde primeiro encontramos o elemento máximo e o colocamos no elemento máximo final. Repetimos o mesmo processo para os elementos restantes. O que seria um heap binário? Para definir um heap binário, primeiro temos que definir uma árvore binária completa. Uma árvore binária completa nada mais é do que uma árvore binária no qual todos os níveis, exceto possivelmente o último, são completamente preenchidos e todos os nós ficam o mais à esquerda possível. Uma pilha binária é uma árvore binária completa, na qual todos os itens armazenados em uma ordem especial, de forma que o valor em um nó pai seja maior ou menor que os valores em seus dois nós filhos. O primeiro é chamado de heap máximo e o último é chamado de heap mínimo. O heap pode ser representado por uma árvore ou mesmo por uma matriz binária. O seu funcionamento, o heap sort, ele utiliza uma estrutura de dados chamada heap para ordenar os elementos à medida que insere na estrutura. Assim, ao final das inserções, o elemento máximo pode ser sucessivamente removido da raiz da heap, na ordem desejada, lembrando-se sempre de manter a propriedade de heap máximo. A heap pode ser representada como árvore, ou mesmo como um vetor. Para uma ordenação decrescente, deve ser construída uma heap mínima, onde o menor ficaria na raiz. Para a ordenação crescente, deve ser constituído uma heap máxima, onde o elemento maior fica na raiz. Agora vamos ver um pouco aqui um código que foi escrito e eu vou tentar dar uma explicada em cima dele. Bom, primeiro a gente cria o public class, depois aqui no void a gente já vê um detalhe. Essa classezinha aqui chamada sort. Nessa classe sort a gente tem o int e o array sendo declarado. Aqui no seguinte tem o int n, recebe o array.length, que é o tamanho. Aí depois disso aqui começa, a gente tem que construir um heap. Como seria? A gente cria um laço de repetição, no caso aqui o laço de repetição é o for. Logo em seguida a gente faz o procedimento básico, que seria o int e o índice i vai receber n, e esse n vai ser dividido por 2 e diminuído por 1. No caso ficaria o índice recebe n dividido por 2 menos 1. O i menor é igual a 0 e o i menos menos, beleza. O heapfy, ele vai ter o array, o n e o i dentro dele, para poder e disso aqui ele já construiu o método heap para extrair o elemento um a um do heap. Você entra de novo no laço de repetição for, repete todo o processo que já foi feito, int i, só que agora o n vai ser menos 1, porque ele vai ter que extrair o elemento um a um. Então no caso o n, que é o tamanho da lista, vai diminuir um dele, para ele sempre ficar um valor menor. O i maior ou igual a 0, beleza, e o i menos menos. Esse é aqui para mover para a raiz final, mover a raiz para o final. Vai ser o int, o temp, que foi o temp, que seria todos os valores do array, e o array sendo declarado como 0. Então o array 0 vai receber o array i, o array no índice i, que foi declarado anteriormente. O array no índice i recebe o temp, no caso foi a variável. Aqui ele para chamar o max heapfy no heap diminuído, no heap reduzido, que é complementando o que foi feito para mover a raiz para o final, que é o heapfy
o ARR, que é o array, o I, o índice, e o 0. No seguinte, a gente vem para a próxima, que é o void heapify. Esse aqui ele foi feito para heapify uma subárvore com raiz no nó no índice I, a qual o índice em array, um array n, é o tamanho do heap. No caso aqui vem o void heapify int arr, int n e int i, que no caso foi tudo que a gente já tinha feito até agora, que eu expliquei, todos eles com valor inteiro. O int largest, que é o valor maior, vai receber i. O int l vai receber 2 vezes o índice mais 1. O r vai receber 2 vezes o índice mais 2, que no caso o l seria para mover para a esquerda e o r para mover para a direita. E o largest seria para iniciar a raiz mais longa, a maior. E aqui a gente vem nos condicionais. Se o nó à esquerda for mais longo que a raiz, a gente inicia esse condicional if. No caso, o i menor que n e array no índice 1 o array no índice L, perdão, for maior que o array no índice largest. E o largest, no caso, vai receber 1, porque ele é o mais largo e vai ser movido para a esquerda. O maior vai ser movido para a esquerda sempre, nesse caso. Se o nó é mais largo que o mais largo, que foi o que a gente criou agora, então o R vai ser menor do que N, o direita vai ser menor do que o N, e o array em R vai ser maior que o array, o largest, o maior. Largest é igual a R. E no caso ele vai ser movido para a direita. E aqui tem um outro caso, um outro if. Se por algum acaso nenhum desses for verdade, ele entra nesse. Se não for o mais largo. Se o largest for diferente de i, então ele vai dar um int em swap, que é mudar, igual, aliás, recebe array em i. Então a gente vem para a seguinte condição: array no índice i é igual a array no índice largest, no índice maior. Array no índice largest vai receber o swap, e no caso vai receber mudança. Ele vai efetuar a mudança, ou como aqui é o caso, não vai efetuar a mudança. Recursivamente, o heapify é a árvore não afetada. O heapify ele vai conter nele o array, o n e o largest, e não mudará em nada a função. Na seguinte a gente vem para a função printar, que é a função básica, só que aqui temos o seguinte caso, que é, no caso você criaria a classe public static void print array, e dentro vai receber int array sem índice. Aí o int n vai receber o array.length, que no caso vai receber o tamanho da lista. E para isso a gente cria um for, que foi esse for, ele vai conter o int do índice 0, o int i no índice 0. Aliás, o int i vai receber 0 e o i, que foi que a gente acabou de declarar, vai ser menor do que n. E o i vai aumentar, i mais. Então printa o system.out.println, vai printar o array no índice i, e na sequência dá espaço. Aqui a gente tem o método principal da classe, que seria o método main, que foi criado. Aqui tem as importações, que depois eu explico um pouco.
Aqui temos o método principal, então aqui inicia o int do array. Aqui eu criei essa classe e coloquei aqui para ele imprimir 12, 11, 13, 5, 6 e 7, números aleatórios. Você poderia colocar, por exemplo, no lugar do 7, 2, e no lugar do 13, 9, por exemplo. Funcionaria normalmente. Então aqui o int n vai receber o array.length. No caso, o n vai receber o tamanho da lista. Que no caso, como a gente vê aqui, são 6. Logo depois a gente printa para saber se isso está realmente acontecendo. O heap sort, OB, vai receber um novo heap sort. Esse OB aqui é apenas o nome da minha variável do heap sort. Então embaixo, ob.sort, que foi a variável que eu declarei aqui em heap sort. A variável não, o início aqui que eu declarei em heap sort. Como vocês podem lembrar aqui, public void sort. Logo sort é a variável, é o que eu vou usar. Então aqui a gente printa o system.out, println, tudo bem, isso aqui é normal. Aí vem aqui, o tamanho da lista é n, que no caso o n recebeu o array.length. E depois ele printa o array, como eu vou executar aqui agora para vocês poderem ver. Executar. Pronto, ó. O tamanho da sua lista é 6. Ele imprimiu normalmente o tamanho da lista naquele ponto length, que é o que foi declarado em n. E aqui ele imprimiu todos os elementos da lista: 2, 5, 6, 9 e 11. Então, sim, e aqui a importação import static, que no caso a importação vai estar estática. E aqui a classe heap sort, que foi a classe que eu criei, e o print array, que foi daqui, que foi importada daqui, print array. Então é isso, espero que tenham entendido. Qualquer coisa eu tento refazer ou tento explicar melhor. Então é isso. Obrigado a todos, valeu.